Apresentação do artigo A Identidade Visual nas Ferramentas de Avaliação de Sustentabilidade, com ênfase ao ISMAS. Escrito por Gleica Gus Bortolini, Márcia Bissoli Dalvi e Cristina Engel de Álvares, da Universidade Federal do Espírito Santo, Brasil. A identidade visual é o processo de significação de um conjunto de imagens, caracterizado por escalas cromáticas, símbolos, logotipos, tipografias e padrões visuais que objetiva transmitir a imagem gráfica de uma organização ou produto. Este conjunto de elementos geralmente se sustenta em 3 pilares: o símbolo visual, o logotipo e o conjunto de cores, sendo o símbolo o transmissor de uma ideia e o logotipo uma composição com letras que possa ser efetivamente lido. No âmbito da construção civil nos últimos anos, têm sido criados instrumentos de avaliação de sustentabilidade em diversos países, que contribuem para a redução do impacto ambiental das atividades do setor. O uso dessas ferramentas tem representado uma possibilidade de visibilidade e marketing para os empreendimentos. Atualmente, destacam-se o BREEAM da Inglaterra, o INSTAR da Austrália, CASB do Japão, o HQE da França, o LEED dos Estados Unidos e o SBTool, pertencente a um consórcio internacional. No Brasil, também utilizam-se desses instrumentos, alguns especificamente desenvolvidos para a realidade nacional, como o AQUA, Alta Qualidade Ambiental, e a ASUS, Avaliação de Sustentabilidade. Em paralelo às ferramentas de avaliação de sustentabilidade, também destacam-se as ferramentas digitais de suporte à decisão e auxílio para seleção de materiais. Alguns deles são o Athena, do Canadá, o BIS, dos Estados Unidos, o CIMAPRO, da Holanda e, no Brasil, o Matéria Brasil. Para analisar essas identidades visuais, foram definidos elementos a partir dos estudos de Peon. O símbolo deve ser rapidamente identificado, de fácil memorização, não deve ter excesso de elementos e possuir uma associação clara. A tipografia deve ser flexível, fácil de usar, ter expressividade, legibilidade e reconhecimento, que podem ser percebidos através das características tipográficas, como curvas, peso e serifas. A cor deve ser usada para expressar e intensificar a informação visual. Os aspectos de sustentabilidade ambiental são interpretados como símbolos que representam elementos naturais, como folhas, árvores, água, ciclo de vida, entre outros. Esses elementos associam uma identidade visual como representante da sustentabilidade. Para a manifestação da identidade visual em relação à sustentabilidade, foram adotados 2 critérios: forte e fraca. A identidade visual forte é a que possui elementos ou formas que podem ser associados a aspectos naturais, e a identidade visual fraca é a que possui poucos ou nenhum elemento ligado à ideia de sustentabilidade. A compreensão e a memorização contribui para a fixação da marca. Faz uso de detalhes significativos que estimulam a percepção, facilitam a compreensão e definem uma identidade. O objetivo da pesquisa foi analisar as identidades visuais que são utilizadas atualmente nas ferramentas de avaliação de sustentabilidade e ferramentas para seleção de materiais, para identificar os conceitos e elementos visuais utilizados que tenham relação com o aspecto da sustentabilidade. Como estudo de caso, foi selecionado o instrumento para seleção de materiais mais sustentáveis, o ISMAS, especialmente desenvolvido para a realidade do Espírito Santo. O símbolo do ISMAS possui um elemento gráfico com a forma de uma folha e o mesmo foi reproduzido várias vezes formando um semileque. Isso promove uma rápida identificação do símbolo, proporcionando também a fácil memorização e associação clara do ícone. O logotipo está centralizado abaixo do signo, construído a partir da tipografia Decker,
obtendo expressividade e personalidade. Junto com o logotipo, também está descrito o significado da sigla com a tipografia Futura Light. A descrição visa propor maior reconhecimento, tendo em vista que a ferramenta é recente. A marca permite memorização por apresentar um símbolo composto pela repetição de um elemento simples com variações cromáticas. As cores são variações de verde, simbólico no aspecto ambiental, principalmente se associado aos elementos gráficos que representam folhas. Assim, o ISMAS possui uma forte manifestação da identidade visual em relação à sustentabilidade ambiental, permitindo que o usuário reconheça essa marca como representante da sustentabilidade. Com a análise das 12 identidades visuais, foi constatado que 6 utilizam o símbolo somado ao logotipo, 5 apenas o logotipo e uma utiliza somente o símbolo. Quanto à memorização, foi observado que 7 são de fácil assimilação, contribuindo neste sentido a clareza na identificação, diferenciação visual, dinamismo, personalidade, simplicidade dos elementos e da tipografia, e o uso de cores de forma objetiva. Por outro lado, em 5 identidades visuais, alguns fatores, como falta de diferenciais ou excesso de elementos e detalhes, contribuíram para dificultar a assimilação. Em relação à manifestação da sustentabilidade, 5 identidades visuais foram consideradas fortes. Destaca-se o uso de cores que remetem a elementos da natureza e ícones gráficos como folha, árvore, concha, entre outros. Por outro lado, em 7 identidades visuais foi percebida fraca manifestação. Na maioria, não foi notada a real intenção de adotar o tema, e em alguns casos, fatores como o uso de cores fora do contexto dificultou a correlação. No estudo de caso ISMAS, foi constatada a preocupação em representar os aspectos da sustentabilidade ambiental na identidade visual, com o uso da folha verde, facilmente assimilável como símbolo vinculado ao tema, sendo este proposto através de um grafismo simples e sem excessos. A tipografia adotada funcionou como um elemento auxiliar na obtenção de uma identidade visual de fácil assimilação e memorização. É possível concluir que a sustentabilidade possui uma identidade visual característica, normalmente relacionada à dimensão ambiental, onde culturalmente há uma associação a cores, especialmente o verde. Os autores agradecem o apoio recebido pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq Brasil. Obrigada.